Olá, tudo bem com vocês? Bom, especialmente vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo, especialmente também vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza. Vamos falar um pouquinho desse jogo aí que aconteceu na noite de ontem entre o Leão do PC e o Tricolor do Morumbi. É um jogo em que ficou ali, né, no final, um gosto amargo, né? Uma espécie de gosto de derrota para a equipe do Fortaleza. Um jogo cujo resultado final gerou certa alegria, né, certa satisfação ali, certo alívio para os torcedores do São Paulo, mas um alívio que é muito imediato, né? Porque também tampouco o resultado foi interessante para o Tricolor do Morumbi. São Paulo precisa entrar em campo hoje pensando em vencer as partidas, pensando em vencer seus jogos, e quando empata hoje, o empate não é necessariamente um resultado positivo. Além disso, a expectativa gerada em torno da chegada do Rogério Ceni e até mesmo gerada a partir também dos jogos iniciais do Ceni à frente do São Paulo, em que, por exemplo, a equipe venceu o Corinthians, a expectativa é muito grande. Então a frustração também, quando ela aparece também de maneira bastante violenta. Bom, neste jogo eu acredito que assim, o Vojvoda acertou muito nessa partida e também errou de novo, errou bastante. O Rogério Ceni, para mim, mais errou do que acertou, tem muito mais erros do que acertos, evidentemente. E assim, no cômputo geral, para mim, o Vojvoda ganhou o duelo contra o Ceni, apesar do Ceni ter feito gol ali, do São Paulo ter feito gol no final da partida. Ficou também um certo gostinho, aí, um pouco amargo para o torcedor do Fortaleza, que de certa forma, alguns pelo menos, né, queriam que a equipe vencesse o Ceni, né, a equipe do Rogério Ceni. E também, meus amigos, vamos combinar, né, se o Fortaleza consegue vencer essa partida, muitos torcedores do Fortaleza poderiam já falar de uma certa freguesia, né, que estaria começando a acontecer nessa relação mais recente, vamos combinar, entre Fortaleza e São Paulo, relação que mostra a vantagem, né, em números do Fortaleza em relação ao Tricolor do Morumbi, né? Então, no jogo em si, o Vojvoda acerta muito, para mim, muito com a escalação do De Pietri, né? Eu iria, assim, apenas como atacante, no caso, o De Pietri, só que a função do De Pietri dentro de campo, as funções que ele executa no primeiro tempo, nem sempre são as melhores. Por quê? Do ponto de vista tático, por quê? Porque ele não é colocado para jogar só pelo lado do campo, para explorar o setor do Igor, Avenida, Vinícius, né? Ele está ali para jogar como extremo, mas ele joga muito recuado em alguns momentos, às vezes compondo o meio de campo. E este, de certa forma, é um problema se a gente pensar que o jogador pelo lado do campo do Fortaleza era o Bruno Melo, um jogador, né, que é um ala, mas é um ala que não tem propriamente um comportamento de ala muito bem feito. É muito mais um lateral, inclusive defensivo, do que propriamente um ala. Sendo assim, importava demais que o De Pietri executasse aquele trabalho ali no lado do campo, e não fosse tanto, não aparecesse tanto no meio de campo, às vezes até quase como um segundo volante. Acho que aí foi um certo equívoco. Ainda assim, na minha opinião, mesmo que algumas bolas ele não tenha acertado muito, acho que a forma como se posicionou em campo em algumas situações também não foram das melhores. Mesmo assim, para mim, o De Pietri fez um bom primeiro tempo e para mim ele é um dos grandes destaques da partida, né? Contando aí com os jogadores do São Paulo e do Fortaleza, para mim, um dos grandes destaques da partida, um dos melhores. A gente pode colocar que, mesmo tendo jogado apenas pouco tempo, o Benítez foi um dos melhores da partida, foi um destaque da partida. O De Pietri também foi um grande destaque da partida, e o outro, para mim, foi o Ronald. Para mim, foram os três grandes jogadores deste confronto, e acho que o De Pietri aí fica ali com o Benítez, talvez ele tenha sido até o melhor jogador da partida, né? Porque se a gente considerar, inclusive, um jogador muito novo, né? Um jogador que sempre é colocado sobre ele muitas expectativas, ele consegue entregar, é muito corajoso, tem muita personalidade, jogador que dá chapéu dentro de campo, um jogador que, quando ele recebe dois marcadores ali no fundo do campo, o que ele faz? O que faria um outro jogador naquela situação? Em geral, tentaria recuar a bola, recompor, né? Recompor o jogo, né? Fazer a bola voltar para que o jogo fosse reconstruído, né? Então, isto em geral, o que acontece. Mas o De Pietri é diferente. O que ele faz? Ele resolve encarar os jogadores. Mesmo quando ele perde a bola no primeiro momento, ele vai para a disputa, recupera a bola, tem dois marcadores. O que ele faz? Como ele já tinha perdido a bola, então isso abalaria a confiança dele. E a partir daí ele recuaria a bola, né, para algum jogador. O que ele faz? Não, ele vai para frente, ele tenta fazer a jogada individual, faz a jogada brilhante, faz aquele cruzamento na medida para o Robinson, que também entra muito bem na jogada. Claro, ele conta também com a falha do Léo Pelé, né, que estava dormindo no lance, mas o Robinson foi muito bem também naquele lance. Então, ainda está devendo, mas foi muito bem naquele lance. E o De Pietri realmente foi um senhor daquele gol. Para mim, a importância dele nesse gol é até maior do que
a do próprio Robson, né? Por tudo que envolve o lance, a coragem de bancar o drible em cima de 2 marcadores, isso mostra que realmente é um jogador que precisa e deve realmente ser bem mais utilizado no Fortaleza. O primeiro tempo foi de equilíbrio, com as equipes se alternando no domínio da partida. Em alguns momentos o Fortaleza teve ali um domínio maior, tramou perto da área do Tricolor. Em outros momentos o Tricolor o fez também em relação ao Fortaleza. Acho que ficou de bom tamanho o 0-0 no primeiro tempo, porque foi um 0-0 de um jogo tático interessante, uma espécie de jogo de xadrez, em que as defesas foram muito melhores do que o ataque. Mesmo nesse primeiro tempo em que o De Pietri não foi tão bem como no segundo, a Fortaleza tem 3 finalizações por gol no primeiro tempo. 2 são o De Pietri. Então, só para dar uma noção, por exemplo, de como esse jogador ele é corajoso. A outra foi do Jussa, né? Do ponto de vista do São Paulo entra ali com o Igor Vinícius, um erro, não tem como falar. Foi um erro do Ceni, tem que parar com isso. A Avenida Vinícius, enfim. E no segundo tempo ele não coloca, por exemplo, o Orejuela, ele coloca, por exemplo, o Marquinhos para jogar de lateral. Também bobagem, o Marquinhos não conseguiu fazer nada também. Aquele setor direito do São Paulo precisa de um lateral, precisa de um reforço. Mas o São Paulo acabou de contratar o Orejuela, foi um erro. Contratou por quê? Por causa da chantagem lá dos dirigentes, por causa, provavelmente, da boa relação que o dirigente do São Paulo tem com o dirigente ali, com o agente do Orejuela. E isso está mal explicado. Porque um agente que critica o clube, critica o técnico, né? Na verdade, critica o clube também quando critica o Crespo, né? Fazendo chantagem ali, né? E aí, depois o técnico cai e os dirigentes renova, os dirigentes vão lá e compram de verdade um jogador desse, né? É um grande erro. E aí, um jogador que não serve para o São Paulo tem que buscar um lateral no mercado, ao final desta temporada, porque o Igor Vinícius é uma brincadeira, o Orejuela é o outro, o Shailon, quem inventou o Shailon? O Shailon é jogador de futebol, né? É jogador de futebol, Marquinhos, já não conseguiu entregar lá na frente, na lateral, vai entregar? Não entrega nada também, jogou absolutamente nada. O Ceni entra com o Nestor, ele tira o Liseiro, que para mim não estava cumprindo um bom papel naquele trabalho de fazer a saída limpa do fundo e também de marcar, gerar marcação naquele setor. Só que o Shailon também não é, o Nestor também não é esse jogador. O Nestor é um jogador bem superestimado, né? Vamos combinar. Um jogador interessante, um jogador bom, é bem superestimado, né, gente? Não é para tudo isso, não é para tanto o tal do Nestor. E eu acho que era mais uma oportunidade para o Ceni colocar o Neves. O que você tem contra o Neves, do Rogério Ceni? O cara entra no segundo tempo e é um dos responsáveis pela melhora do São Paulo. Para com isso. Então, o jogo no segundo tempo ele começa muito melhor para o Fortaleza do que para o São Paulo. O Fortaleza volta com essa vontade de ganhar. O Fortaleza volta com ajustes táticos melhores, que mostram que, quando a gente pensa na conversa qualificada do técnico com os seus jogadores, essa conversa qualificada é melhor do Vojvoda em relação ao do Ceni. Não dá para comparar. O São Paulo volta pior, o Fortaleza volta melhor, tenta trabalhar mais ainda no campo de ataque, consegue trabalhar muito melhor a troca de passe, a progressão ganha qualidade, ganha relevância, e o Fortaleza joga melhor que o São Paulo até fazer o gol. Aí o Fortaleza faz o gol. O que acontece a partir daí? Um recuo excessivo, inexplicável, absurdo. O Ceni começa a fazer alteração que nem um doido, que nem um maluco, que nem um mental. Algumas que funcionam. Né? Ele coloca o Dr. Barriga de novo, Barriga de Shopping, para jogar de novo, o Éder. Né? Ele não desiste desses caras. Né? Não desiste. Mas ele coloca, por exemplo, Benítez, que tinha que entrar. Um cara desse que está no banco tem que entrar. Ele entra e consegue jogar muito bem. Ele consegue assumir o protagonismo para a equipe do São Paulo, pega a bola e resolve a partida ali para o São Paulo. Com aquele empate. Né? Mas, né? Ainda assim, um cara que tinha que entrar de qualquer jeito. Então não foi nada demais. Né? Aí ele coloca, por exemplo, o Marquinhos, né? Tem o menor sentido aquela alteração que ele fez. Ele coloca o Gabriel Neves, que melhora juntamente com o Benítez, melhora muito a equipe do São Paulo, isso sim. Os outros que entraram não deram resultado, esses que entraram deram resultado sim. Ele coloca o Vitor Bueno, fez o gol, para mim ele podia ter feito o gol, podia ter feito mais 3, tá devendo ainda, e não é jogador para o São Paulo. E é um erro o Ceni insistir também com esses jogadores que já foram, né, gente? Já foram, foi lá e buscou de novo esses jogadores. Isto pode ficar perigoso para o Ceni. Ele pode estar se metendo numa armadilha, meu amigo, que só quando ele for prejudicado para esses jogadores aí. Não somente ali a partir de algumas ações desses jogadores ali, como eles fizeram com o Crespo, mas também, né, não rendendo, não trabalhando no treinamento, não entregando disposição no treinamento, algo que o Benítez está começando a fazer que não fazia com o Crespo, né, Benítez? Né? E tudo mais, fazendo demagogia no jantar com os traidores do São Paulo e tal. Não somente desse ponto de vista, esses jogadores podem fazer mal para o Ceni, mas não rendendo tanto. Por quê? Porque esses jogadores estão sentindo que são... o Ceni está dando confiança demais, mas é excessiva, sabe? O tal do Gomes não é para tanto, o Rogério Ceni não é para tanto. E aí, nesse jogo, ele tira, né? O Gomes, que assim como o Sara não jogou, nenhum dos dois jogou absolutamente nada. Mas o Fortaleza ajuda muito o São Paulo.
o Ceni ajuda, de uma forma ou de outra, acaba ajudando, porque ele coloca o Neves e o Benítez, de uma forma ou de outra acabou dando certo, né? Mas o Fortaleza ajuda demais. Demais. O Voivoda acertou demais nessa partida, mas ele erra demais com aquele recuo. E aí o jogo estava sinalizando para o Voivoda que estava tudo errado a forma do Fortaleza jogar. Estava tudo errado. O recuo era excessivo. E aí o que acontece? Acontece um gol do São Paulo. Aquele era o recado de que estava tudo errado, meus amigos. E quando tem o gol, o que ele faz? Coloca o Pikachu para ir para o jogo. Ele coloca o Pikachu porque ele entendia que o Pikachu, ainda sem as plenas condições, poderia fazer diferença. Então ele vai tirar o Ederson para colocar o Pikachu no jogo, para fazer com que a equipe tenha um escape, né? A equipe tenha um contragolpe. E aí o que acontece? O gol é anulado. Ele muda a alteração e coloca o Jackson no lugar do Ederson. Isso é um erro. Mas é um erro, não é somente um erro tático, absurdo, que a equipe pede aceleração, pede saída. O Ederson estava exausto, mas ele é assim mesmo. Mesmo exausto, ele tinha condição de continuar jogando em alto nível, puxar contra-golpe e tal. Ele é desse jeito mesmo. O São Paulo passa a chamar demais, o Fortaleza passa a chamar demais o São Paulo com todos os erros, com todos os problemas. É preciso pensar o seguinte: é São Paulo, meu amigo, não dá para chamar ali não é só a canteira de jogadores que não estão entregando bem, não é o Ceni que está complicadinho nesse momento, não é essa crise do São Paulo que não consegue ter títulos, a não ser esse do Campeonato Paulista. Não é essa inhaca que toma conta de alguns jogadores do São Paulo. Não é só isso. O São Paulo não é só os seus dirigentes fazendo tudo errado. É o São Paulo também, um clube espetacular. Um dos maiores do mundo. Nessa hora, quando você recua muito, você tem que entender o seguinte: você está recuando para um dos maiores clubes do mundo. E isso pode também fazer diferença nesse momento. Então recua demais, colocando o Jackson. O Jackson foi muito bem no jogo. Agora também virou o Bambam. Não é... Calma, também está devendo. Calma, Voivoda. Aí chama a equipe do São Paulo de uma forma absurda. Quando fez o gol, ele colocou o Pikachu, ele colocou o Jackson. Medo de perder, sabe? Medo de levar o empate. E aí, o Voivoda que eu conheço nessa hora, ele fazer o quê? Que tá errando o que aconteceu hoje, tem acontecido em outros jogos. É o cara que nesse momento, ele tenta fazer mais gols. Fazer mais gols é uma maneira também de você se defender. Prova de que Fortaleza poderia fazer esse tipo de jogo é que quando a equipe leva o empate, a equipe vai para o ataque. Então foi um erro. Aí ele tira o Romarinho, o De Pietro, e coloca o Romarinho. Não há explicação. Dá para entender, o jogador também, de repente estava cansado, mas o Romarinho entrou cansado. E o De Pietro era o cara que poderia fazer diferença. Tudo bem que o De Pietro já recebeu uma boa chance, até que tá pago aí no caso, né? Mas poderia continuar um pouco mais. O Romarinho não entrega. E o outro que não entrega absolutamente nada foi o WP9, que não entrega muito tempo. O Fortaleza precisa desistir do WP9. Isso serve para o Voivoda, isso serve para o dirigente do Fortaleza. Está havendo um amadorismo na gestão com o WP9. É amadorismo da direção do Fortaleza, que eu elogio e admiro muito. Alex Santiago, para mim, um dos grandes dirigentes hoje no futebol brasileiro. O Marcelo Paes, também, um dos grandes presidentes hoje. Talvez são os melhores da Série A. O Fortaleza é a melhor. A maior sensação da Série A do futebol do Brasil nessa temporada. O Voivoda é o melhor técnico. Gostemos ou não, é o melhor técnico. E os dirigentes do Fortaleza são os melhores. Mas essa relação com o WP9 está errada, é amadora. É amadora. É olhar para o campo e ver o que o jogador está fazendo no campo. Ele encurtou muito os espaços do campo e que ele consegue jogar. Cada vez mais é isso. Mas se ele está no elenco, o próprio Voivoda vai ter dificuldade para colocar um monte de jogador para atuar e não colocar o WP9. Que é um líder do grupo. Como é que você não aproveita um jogador desse? Então é um erro, é uma pressão também para o treinador usar o jogador. Um jogador que não entrega mais. E aí ele faz uma falta infantil, de menino. Não de um jogador que deveria ser experiente, que já tem quase 40 anos, deveria ter experiência para saber que naquele momento não se faz falta. Mas não foi falta. Foi falta sim. E ele, inclusive, mereceu o cartão amarelo. E depois ainda reclama. O Benítez deu o corpo para ele falando: me derruba, o Amador. Amador, me derruba. O que o Amador fez? Derrubou. Aquela história, quando a equipe não consegue fazer alguma coisa, não consegue, por exemplo, chegar ao gol. E aí ele chega ao gol através de um erro oportunizado pelo adversário. Foi o que fez o Voivoda, quando muita equipe foi o que fez o WP9, que é um jogador que não serve para Fortaleza e precisa ir embora. Prova disso é que Fortaleza vai buscar o centroavante com toda certeza. E a prova de que, e por buscar o centroavante, isso é prova também de que o WP9 não é centroavante para Fortaleza. Por que não entrou o Igor Torres, então? Por quê? Porque o WP9 estava lá. Isso é prova de que quando a gestão não cuida desses assuntos, acaba gerando uma pressão para o treinador. Isso é prova que o treinador, num momento como aquele,
tem que também, pelo menos naquele momento, pelo menos em alguns momentos, como aquele, tem que resistir também a esse tipo de pressão, que não é uma pressão que eles pedem para o jogador ser escalado, é a pressão de colocar o cara no elenco. Talvez o Voivoda deveria resistir a isso. Fortaleza perdeu uma grande chance de conseguir uma vitória, mas perdeu porque jogou como em outros jogos. No final, recua de forma medrosa, de forma equivocada, fruto do equívoco, da pressão que o seu técnico está sentindo nesse momento, que está sentindo. É fruto de alguns jogadores que estão no elenco que não servem para o Fortaleza. O resultado foi justo. O Fortaleza mereceu não ganhar pelo que fez em campo. Mereceu não ganhar. Desculpa, podem me dar, xingar, falar o que quiser. O Fortaleza não mereceu a vitória pelo jogo, pelo joguinho. Nota 1 que estava fazendo no final da partida nos últimos 15 minutos. O Fortaleza não mereceu ganhar pelo erro. Pelo erro do seu técnico, que de novo faz alterações equivocadas. De novo aposta no ex-jogador em atividade, que é o WP9. De novo. Então, parabéns, Voivoda. Você assinou também por esse resultado. Você não mereceu vencer. Assim como o São Paulo também não mereceu vencer, mas mereceu o empate. Porque nos últimos 15 minutos jogou mais, buscou a vitória. E, mesmo através da ajuda da equipe do Fortaleza, mereceu aquele empate. Não vitória, mereceu empate. Então ficou tudo muito justo ali para duas equipes que, de certa forma, praticaram momentos de grandeza da partida e também momentos de mediocridade. Foi um resultado justo. E as duas equipes precisam abrir os olhos. Inclusive o Fortaleza, hein? Se ficar com esse joguinho aí, medroso aí, sobretudo em final de partida, né? Pode perder a vaga, já quase ganha na fase direta de grupos da Libertadores de América. É isso, meus amigos.